Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, Vasco e ABC duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil hoje em São Januário e deu ABC. E mais uma vez o Pedro Raul bate um pênalti ridículo. Eu já vinha falando aqui nos outros vídeos que eu fiz, o Pedro Raul tem que treinar pênalti. E sabe o que é o pior disso tudo? É que vai ter gente no vestiário passando a mão na cabeça desses caras. Do Orelhano, do Pedro Raul, do Léo, do Nenê, que não pode mais jogar no Vasco, não pode, não dá ritmo pro jogo, não melhora o jogo, não melhora o Vasco. O mais triste é que a gente sabe que vai ter gente passando a mão na cabeça dessa galera no vestiário falando, não, acontece, isso é futebol, não é. Não é normal. Você enfrenta o ABC em São Januário, um time que, claro, subiu agora para a Série B de 2023. É um time que não é bobo, não tem mais time bobo. Mas não pode. Em São Januário não pode, gente. Vasco com um time formado, um time se recebendo em dia, um time com jogadores, alguns com mais destaques, outros com menos destaques nos seus clubes, vindo para o Vasco, somando um grupo que a torcida estava acreditando, a torcida estava criando a expectativa de que pudesse ser um ano melhor. Mas o que a gente viu nesses últimos 3 jogos, pegando o corte do jogo do Bangu, contra o Flamengo e agora contra o ABC, foi um declínio, uma partida pior que a outra. Contra o Bangu mal, contra o Flamengo pior, e hoje eu não tenho nem o que comentar. Não tenho o que comentar. O Vasco não finalizou, o Vasco não triangulou, o Vasco não armou jogada, o Vasco não deu empolgação para a torcida, para o time para frente. O Vasco cruzou 250 mil bolas na área, na mão do goleiro, apressando jogadas. Que porra de treinamento é esse que esse pessoal faz? Que o Vasco não consegue triangular, que o Vasco não consegue jogar, e o Léo armando o jogo de novo. E o time do ABC veio para segurar o resultado, óbvio, óbvio. Um time recém-promovido da Série C para a Série B, tu acha que ele ia vir em São Januário e jogar francamente? Ainda teve as melhores chances do jogo, tá? As melhores chances do jogo foram do ABC. Aproveitando um Vasco irreconhecível, irreconhecível. Aquele Vasco de antes do Bangu, que pegou Flamengo, Fluminense, Botafogo, hoje não existiu. Não existiu. O Pumita, nossa senhora, o Pumita tá dando agonia de ver o Pumita jogar. O Piton caiu demais o futebol. O Pedro Raul é o Pedro Raul do Botafogo, não é o Pedro Raul do Goiás. O Pedro Raul do Vasco é o Pedro Raul do Botafogo. A gente tenta ter motivação, tenta ter ânimo, tenta dar força pro cara, mas o cara não se ajuda, não se ajuda, gente. O Pedro Raul não se ajuda. 3 pênaltis como um centroavante, 3 perdidos, e hoje ele deu um porradão pra cima, que coisa inacreditável. O Luco Orelhano entrando para resolver o jogo, vindo parado de 1 mês parado. Barbieri também hoje, meu Deus. Não salva ninguém hoje, ninguém. Sistema defensivo ruim, meio campo, Andrei hoje dormindo, Andrei cochilando, andando cochilando em campo. Jair lento, tá jogando nos anos 60, 70. Marlon Gomes correria maluca, sozinho contra 3, 4 do ABC. Time completamente espaçado, o Vasco de 2021, vim em campo hoje, o Vasco de 2021. Cheio de contratações, cheio de reforços e um time completamente espaçado. A gente pensa se o problema é do elenco ou se o problema é em São Januário. O que acontece em São Januário? Porque o time é outro. Só que o jogo hoje do Vasco foi o jogo do Vasco da Série B, de permanência na Série B. O time do Vasco hoje, pelo amor de Deus, gente, não merecia passar não, nos pênaltis não. E para ser mais irônico ainda, a bola cai no pé do Pedro Raul para fazer o gol da classificação e ele dá um bico pro alto, gente. Orelhano e Idem dá um bico pro alto. Talvez as duas... Por ironia do destino, talvez as 2 contratações mais impactantes do Vasco para 2023 jogaram a classificação do Vasco no lixo. No lixo hoje. E não é culpa deles não, porque o Vasco teve 90 minutos para tentar ganhar o jogo e ninguém jogou nada. Ninguém jogou nada. E o Nenê, tchau. Encerra o contrato dele no Carioca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, encerra. Não dá mais, agradece, faz um jogo de despedida, faz um amistoso contra o Barra Mansa, contra o Vassouras. Não dá mais pro Nenê. Chega. Ele não tem mais pique, gente. Vocês querem o quê? Vasco hoje eliminado da Copa do Brasil de forma ridícula.
ridícula, um time ridículo em campo, um time frouxo. Mas o Vasco foi eliminado perdendo 200 gols. Não, o Vasco não perdeu gol feito, o Vasco não criou. O Vasco hoje andou em campo, achou que a classificação ia vir de forma natural. Então, para mim, 0 para o time inteiro, 0 do goleiro ao ponta esquerda e todos que entraram, 0 para todo mundo, 0 para o Barbieri, 0 para a comissão técnica, 0 para 777, 0 para todo mundo. Não pode. Perder para a ABC, não pode em São Januário menos ainda. Uma vergonha o Vasco querendo se reestruturar, perder para o ABC em São Januário. Começou mal. Começou muito mal essa reestruturação. Parecia, como todos os outros anos, que ia ser um Vasco melhor, um Vasco que evolui, mas o Vasco começa bem, vai caindo, e para piorar, tem o Flamengo domingo, não tenho expectativa nenhuma. Eu hoje perdi qualquer expectativa. O Vasco está eliminado do Carioca. E que se dane o Carioca. Não dá dinheiro nenhum. Que se dane o Carioca, não dá classificação para nada. Que se dane, que seja eliminado pro Flamengo. Para não passar vergonha numa final de Carioca contra um Fluminense, talvez. Melhor ser eliminado contra o Flamengo logo. Não tenho expectativa nenhuma contra o Flamengo. Acho que esse time frouxo vai perder pro Flamengo de novo. E pro Brasileirão é minha grande preocupação. Que pode ser mais um processo aí, passos largos para mais uma Série B. Pela atuação que eu vi hoje, eu acho que a torcida vai começar a concordar comigo. Contra o Bangu veio muito mal, caiu muito contra o Flamengo e hoje foi inacreditável a partida do Vasco. Inacreditável. Então o ABC, parabéns ao ABC, não diminui o feito do ABC, o Vasco ter jogado nada, o ABC veio aqui, fez o jogo que tinha que fazer, como uma equipe de menor expressão, de menor investimento, veio aqui, segurou, levou para os pênaltis e ganhou. Parabéns para o ABC. Vai pagar o ano inteiro agora de salário da folha deles. E o Vasco vai ficar a ver navios. Mais uma vez. E só com um Brasileirão para disputar, porque o Carioca eu já esqueci. Esquece Carioca. Não representa nada nacionalmente, não dá vaga para nada e não dá dinheiro. Então, bota o time em reserva contra o Flamengo, dane-se, tô nem aí, perde e se prepara para o Brasileiro. E pelo amor de Deus, um meia armador para esse time. Porque aturar Léo armando jogada não dá, gente. Não tem condições de ver o Léo armando o jogo. E o Jair, Alex Teixeira, Marlon Gomes, só jogando bola pro lado, pro outro e cruzando na área. Na mão do goleiro, cruzando na área, na mão do goleiro. Porque o poste do Pedro Raul, ele é um poste. Pega uma defesa melhorzinha, anula ele. Anula completamente o Pedro Raul. Perdi a paciência com o Pedro Raul. A torcida merecidamente vaiou o Pedro Raul. Mais uma vez perdeu um pênalti. E eu falei, uma hora esse pênalti vai ser um pênalti decisivo. E hoje foi, e ele perdeu e eliminou o Vasco. Tá na conta do Pedro Raul. Tá na conta do elenco inteiro, tá na conta da comissão técnica, tá na conta da 777, tá na conta de todo mundo. Mas a bola estava no pé do Pedro Raul e ele chutou por cima. Então a principal culpa para mim ainda é do Pedro Raul. 3 pênaltis, 3 perdidos. Pô, gente, não dá. Vasco tem que correr atrás de um centroavante, Vasco tem que correr atrás de um lateral direito e lateral esquerdo para fazer sombra ao Pumita, que não tá jogando porcaria nenhuma essas partidas. Lateral esquerdo para fazer sombra ao Lucas Piton, um meia armador, um volante, 2 meias armadores, na verdade, um volante, e tchau, Nenê. Pelo amor de Deus, se o Nenê renovar para o Brasileiro, eu não tenho expectativa com o Vasco no Brasileiro, não, nenhuma. Eu já não tenho hoje. Tenho pouca expectativa com o Vasco no Brasileiro. Mas se o Nenê permanecer para jogar o Brasileirão, eu desisto, porque o Vasco vai ser rebaixado pela 6ª vez. Vai jogar uma Série B pela 6ª vez. E dessa vez, o Vasco vai ter dono. O Vasco não vai poder ser vendido, porque já foi. Então é isso, é complicado a gente ver que o Vasco agora já está num caminho que não tem volta. O Vasco não tem que ser vendido, já foi. E esse início de campeonato do Vasco, início de temporada do Vasco, tá dando medo, porque nas partidas decisivas essa galera tá pipocando. E pipocando muito. Então é isso, galera. O Vasco hoje fez uma vergonha, perdeu merecidamente nos pênaltis, não merecia passar nos pênaltis. Por mais que o Pedro Raul tivesse a obrigação de fazer o gol, não merecia pela partida que fez. O ABC mereceu passar. E para domingo, sem expectativa nenhuma. Vai perder, vai tomar goleada, tô nem aí, ó. Foda-se. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui!